Essa semana, o aumento aí dos casos do Covid, e principalmente aqui em São Paulo, está começando um surto maior agora. Então, está tendo muita especulação em cima, tem aparecido diversas indicações homeopáticas, com medicamentos diferentes, com várias linhas de tratamento homeopático diferentes. Então, começou a ter muita crítica de um profissional contra o outro, de um medicamento contra o outro. Mas eu creio que, por agora, não é bom a gente entrar nesses tipos de discussões. Eu separei alguns medicamentos homeopáticos que têm um tropismo a nível de similitude anatomopatológico pelo sistema respiratório. Então, todos esses medicamentos que têm uma relevância muito importante em cima do sistema respiratório, eu resolvi agrupar eles para a gente discutir um pouco, para falar um pouquinho sobre os benefícios e qual a ação desses medicamentos em cima do sistema respiratório. A gente sabe que esse vírus novo, esse coronavírus, sua ação principal é em cima do sistema respiratório, causando uma pneumonia mais grave em alguns casos e, em outros casos, até uma fibrose dos alvéolos pulmonares, né, causando uma síndrome respiratória aguda fortíssima que pode até levar a óbito. E a gente teve alguns relatos de muitas e muitas pessoas que têm utilizado a homeopatia aí durante o mundo e tem aparecido algumas pesquisas também sobre os benefícios do uso da homeopatia nesse caso. Então, sim, a homeopatia também serve para tratar fase aguda e com uma resposta muito boa. Então, pensando nisso, a gente vai fazer um estudo bem breve desses medicamentos que têm esse tropismo pelo sistema respiratório. E quando a gente fala desse grupo de medicamentos que tem esse tropismo pelo sistema respiratório, eu classifiquei em 4 subgrupos. O primeiro grupo que a gente vai revisar são esses medicamentos que atuam em cima de alergias que acometem o sistema respiratório. Exemplo, a Ducamara. A Ducamara é um medicamento que atua muito em cima da coriza, principalmente essa coriza, um resfriado mais leve, que acontece principalmente após uma exposição à chuva, o nariz fica escorrendo. A Ducamara é um importantíssimo medicamento que ajuda a tratar esse tipo de alergia, esse tipo de resfriado alérgico. Ainda nesse grupo de medicamentos homeopáticos alérgicos, eu tenho a calcária carbônica. A calcária carbônica também tem esse perfil de tratar esse corrimento nasal, uma coriza bem fraquinha, bem aquosa. Né? A calcária carbônica também tem esse espectro de ação, tem essa similitude em cima desse tipo de, ainda em cima de medicamentos alergênicos, eu tenho esse aí, que é bem conhecido, é bem popular, o alho sativo. É um medicamento feito a partir do alho, né? E ele atua em cima dessa ferida, principalmente se estiver acompanhado de tosse, mal-estar, e um período um pouquinho maior, até 7, 10 dias. Outro medicamento que tem a mesma linha de raciocínio é o alho cepa. O alho cepa é um medicamento feito a partir da cebola e ele carrega toda essa patogenesia de quando você está cortando uma cebola. Aquela coriza, o lacrimejamento. O alho cepa ele vai atuar em cima desse terreno. Ele vai conseguir retirar essas características desse tipo de resfriado, com coriza e lacrimejamento. Medicamento alho cepa. Ainda no mesmo grupo dos alergênicos, eu tenho a tropabeladona. A tropabeladona é um medicamento de muita importância na questão da febre, na questão da inflamação com dor, mas também nos quadros de coriza com corrimento e uma coriza mais aquosa. Ainda no mesmo grupo eu tenho hidrastes canadenses. O hidrastis canadense, ele já é um pouco expectorante. É quando, além da coriza, já começa a ter um pouco
de muco no pulmão. O paciente, a pessoa relata ter uma tosse um pouquinho mais produtiva. Então, o hidrástides ele é mais um expectorante e carrega essas características de coriza, de tosse, do resfriado e da gripe em si. Agora, medicamentos que vão atuar em cima de muco um pouquinho mais espessos. Eu tenho o antimônio tartárico, vai ajudar a retirar esse muco do pulmão. Então, já em outro grupo, que eu classifiquei como medicamento expectorante. Eu tenho o antimônio tartárico, eu também tenho o antimônio arsenicoso, que além de ter esse acúmulo de muco no pulmão, os indivíduos começam a chiar, aquela dificuldade da passagem do ar pelos alvéolos, né, por causa da impregnação do muco nos pulmões. Então, o antimônio arsenicoso é um importantíssimo medicamento aí para fazer esse tipo de expectoração, que é uma expectoração mais produtiva. O indivíduo também tem aí uma dificuldade de respirar, por causa desse acúmulo de secreção no pulmão. Então, toda vez que a gente pensar em um medicamento expectorante, o antimônio arsenicoso vai ser um importantíssimo medicamento que a gente vai precisar sempre lembrar dele. Outro medicamento expectorante é o calimuriático, que é um muco que parece uma clara de ovo. Ele é espesso, ele é grudento. Ele passa daquela fase aquosa e começa a ter um enrijecimento. O calimuriático. Ainda em cima dessa classe dos expectorantes, eu tenho o cáli bicrômico, que também é um expectorante, mas é um muco amarelado mais denso. Então, à medida que vai impregnando esse muco, eu vou precisar ter medicamentos que atuam mais profundamente, que têm esse perfil para ajudar a eliminar esse muco, ajudar a diluir esse muco. E à medida que vai ficando mais denso, aí eu entro com o epa-sulfo. O epa-sulfo é um medicamento que é uma combinação de dois medicamentos que vão atuar em dois terrenos completamente diferentes, que é um terreno da psora, que é um terreno mais reativo, reacional, e o terreno psicótico, que é mais acumulativo. Então, ele faz essa ponte entre dois terrenos. O epa-sulfo, ele tem essa característica de retirar esse tipo de acúmulo mais denso. Então, é um medicamento que é muito utilizado para tratamento da sinusite, que é o acúmulo e a impregnação de muco nos seios paranasais. Então, se esse muco estiver muito denso e é aquele muco mais amarelado para esverdeado, aí eu entro com o epa-sulfo, que vai ter essa ação para limpar esse ambiente. Então, o epa-sulfo tem essa ação expectorante, esse muco muito denso, e age também nesse processo inflamatório aí do pulmão. Indo agora para outro grupo de medicamentos, aí aqui sim, medicamentos que têm uma anatomopatologia mais direcionada para o pulmão. Então, ele tem esse tropismo pulmonar. O primeiro deles, desse grupo, é o laquesis. Laquesis é um medicamento feito a partir do veneno de uma cobra. E uma das patogenesias do veneno da cobra é essa sensação de falta de ar. Quando a gente pega a matéria médica da laquesis, quando o indivíduo é ofendido pela cobra, uma das características que ele relata é ter uma dificuldade respiratória muito grande. Então, a laquesis é um importante medicamento aí que vai atuar em cima dessa patogenesia, o indivíduo que tem essa sensação de falta de ar, que é uma das características relatadas por pacientes que passaram pela contaminação com o coronavírus, que tiveram da doença do Covid-19. Uma fala que eu não esqueço é o paciente relatando assim, que parece que está afogando a seco. Com essa sensação de falta de ar,
né, é muito parecida com essa sensação de falta de ar, essa asfixia ocasionada pelo veneno da cobra. Então, se a gente pegar aí a laquesis como um dos medicamentos para poder tratar esse tipo de manifestação, não está errado, não, é uma boa opção. Mas na homeopatia, a gente tenta resumir, a gente tenta agrupar o maior número de sintomas em cima de um medicamento. E tem outros medicamentos aí que vão fazer esse papel também. Outro, a Inácia Amara. A gente fala Inácia Amara. A Inácia, ela apresenta tosse seca espasmódica, que é outra característica relatada por esses pacientes. O indivíduo passa a ter uma tosse mais seca. Então, a Ignácia também é um dos medicamentos que poderia auxiliar esse tratamento. Eu tenho aí a Blata. A Blata é um medicamento feito a partir de barata, e é um importantíssimo medicamento que vai atuar em cima da bronquite, que é uma inflamação dos brônquios, causando uma sensação de falta de ar, causando asma, uma tosse mais persistente, um sufocamento e também um dos principais medicamentos aí que vão auxiliar no tratamento da tuberculose, ou seja, também é um importante medicamento aí do sistema respiratório. Então, vamos caminhando mais um pouco. Outro medicamento aí, o arsênico albo, e uma das patogenesias dele que eu fui selecionando para compor aqui, principalmente as patogenesias voltadas para o sistema respiratório, é a coriza aquosa, né, que já apareceu em outros medicamentos, como a cepa, a olfativa, a hidrágese, calcária carbônica, etc. Essa prostração, o indivíduo tem uma vontade de ficar mais quieto, tem um desânimo. Esse desânimo causado pelo arsênico albo é uma característica muito importante do medicamento. A fraqueza, o indivíduo se sente mais fraco. A dificuldade respiratória, com falta de ar, com asfixia. Né? E aí vem a questão psíquica do arsênico também, que é importante. Ansiedade, o medo, medo e principalmente o medo da morte, o medo de ser infectado, o medo do desconhecido. O arsênico albo a gente sempre frisa que é aquele medicamento que sabe organizar, então ele organiza o que ele vai fazer. Toda vez que ele se depara com situações que fogem do controle dele, ele não sabe como reagir a esse tipo de manifestação. Então ele adoece por ansiedade, por medo. E esse medo da morte do arsênico é muito importante e é uma característica muito tênue desse tipo de medicamento. Então, por isso que alguns estudos, principalmente um estudo que veio da Índia, né, que a Índia é o principal país onde o uso da homeopatia é em larga escala. A homeopatia lá ela é utilizada mais do que a alopatia, principalmente por causa dos custos, né, que é um país muito pobre. Então, o acesso a esse tipo de medicamento, a massa tem mais acesso a ele. Então, um estudo feito, uns experimentos feitos com esse medicamento arsênico albo na Índia teve uns resultados muito positivos. E teve alguns estudos que relatam esse medicamento até como gênio epidêmico. Uma denominação que a gente utiliza na homeopatia é para falar que aquele medicamento ele carrega todas as características patogenéticas da doença. Então, se a gente for pegar as principais características patogenéticas da COVID-19, tosse, coriza, falta de ar, fibrose pulmonar, insuficiência respiratória aguda, pânico, medo da morte, ansiedade, asfixia, o arsênico albo cobre toda a totalidade sintomática da doença. Então, por isso que ele vem sendo considerado como gênio epidêmico da doença. Então, é um importantíssimo medicamento.
Assim, se você quiser fazer uma prevenção, se quiser fazer um tratamento integrativo, não deixe de tomar o arsênico. O arsênico vai ser um importante medicamento para esse período. Outro medicamento muito importante do sistema respiratório é a briônia. A briônia está relacionada à umidade do órgão. Ela vai atuar em cima aí da secura das mucosas, ou seja, da fibrose. A fibrose, que em muitos casos tem aparecido em indivíduos que agudizam a doença, a briônia ajuda aí a controlar essa situação. Então, assim, são medicamentos que vão ajudar muito para esse momento que a gente está vivendo. O arsênio, colocando ele como gênio epidêmico da doença, né, que vai carregar quase todas as características, e aí os medicamentos complementares, como a briônia, que vai atuar em cima dessa secura, do enrijecimento da glândula, né, em cima da inflamação, e tem esse tropismo pelo sistema respiratório também, como o arsênico. Então, importantíssimo o medicamento também. E outro medicamento, nesse caso aqui, utilizaria como sal de Schussler, ou seja, o modo de diminuição dele seria na escala DH e não na centesimal. A gente teria o ferro fosfórico, que ia atuar mais bioquimicamente, mais a nível celular. É um importante medicamento de inflamação, da circulação, da composição do sangue, das hemácias. Ele atua ajuda em cima da pneumonia. É um medicamento que atua em cima da febre, atua em cima de dor também. Ele vai atuar em cima da questão da fisiologia do organismo, ele diminui as funções fisiológicas do organismo, em cima daquela expectoração, principalmente aquela expectoração onde a perda de sangue, o ferro fosfórico está presente. Nesse caso aqui, eu olharia para ele como um medicamento mais constitucional, para ele atuar no nível mais bioquímico. Outro grupo de medicamentos também, que tem aparecido aí em alguns protocolos, e é um grupo de medicamentos mais específicos também. Aqui eu selecionei alguns que têm esse tropismo pelo sistema respiratório, são os bioterápicos. Nesse caso aqui, o Anabarbarias hepatis, a gente é muito conhecido aí pelo nome comercial de oscilocoxina, importantíssimo medicamento aí que ajuda na questão de aumentar a imunidade corporal, principalmente para as gripes, para os resfriados. Aí eu tenho o influenzino, que é um medicamento feito a partir do vírus influenza, e também vai ter esse papel de aumentar a imunidade para o vírus influenza, ou seja, para a gripe em si, uma gripe mais severa, uma gripe um pouquinho mais grave. Aí uns medicamentos aí mais bacterianos, mais de infecção. Eu tenho o Staphylococcino, que é um medicamento, é um bioterápico feito a partir da bactéria Staphylococcus. Aí falando um pouquinho mais de infecção. E também o Streptococcino, que é um medicamento feito a partir do Streptococcus, também um bioterápico. Importantíssimo medicamento. Se tiver um quadro infeccioso, Staphylococcino com Streptococcino são medicamentos que irão ajudar no processo. Agora, se for mais viral, aí eu tenho influenzino e Anabarbarias hepatis, que é o oscilococcino para esses quadros mais virais. Então, resumindo, para esse momento que a gente está passando agora, se eu fosse tomar, se eu quero fazer uma prevenção, se eu quero melhorar o meu sistema imunológico, quais medicamentos homeopáticos eu daria preferência? Bom, eu daria preferência para os medicamentos que carregam esse gênio epidêmico, ou seja, carrega as características da doença em si, né? Então, nesse caso, o arsênio com alvo na 30CH, a briônia na 6CH, por causa do enrijecimento dos brônquios, né? A perda da elasticidade, a perda de água, a briônia.
E o ferro fosfórico, por causa da inflamação, por causa da oxigenação, por causa da circulação, por causa da dor, por causa da febre. Ferro fosfórico 12DH, como sal de chumbo. Nesse caso aqui, poderia fazer um complexo, ou seja, colocar os 3 medicamentos no mesmo frasco, tomar 2 ou 3 vezes por semana como preventivo. Nesse caso aqui, como preventivo, qual seria a função do medicamento homeopático na prevenção? Bom, seria ajudar a fazer esse equilíbrio dos órgãos, fazer a melhorar a saúde do sistema respiratório, do sistema circulatório. E se o caso a pessoa já tiver contaminada, já tiver com a doença, aí pode tomar 3 a 4 vezes por dia, 5 gotas, 3 a 4 vezes por dia, para ajudar a amenizar o quadro, para não deixar essa agutização da doença, não deixar a doença mais grave do que poderia acontecer. A homeopatia, ela serve para isso, para equilibrar o organismo, para deixar o organismo mais forte, o sistema imunológico mais bem protegido, né? E nesse caso aqui, o arsênico albo na 30CH, além desse perfil físico dele, né, em cima do sistema respiratório, em cima da coriza, em cima da tosse, ele tem o perfil mais emocional, energético, que é o quê? O medo, o pânico, a ansiedade. Então, por isso que eu acho que essa 30CH foi muito bem colocada nesse caso. Não tem nenhum problema. Os 3 medicamentos estão em potências diferentes, até em escalas diferentes, né? Cada um vai ter seu papel ali como coadjuvante no tratamento, mas lembrando que o arsênico albo aí seria o principal medicamento até então no momento.